Opa, daí? Hoje e sempre. Guarani? Bom, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal O Bugrino. Eu sou o Robert, conhecido como Bob. É canal aqui feito para admiradores, torcedores, amigos do Guarani Futebol Clube. E lógico, eu falo só do Guarani, mas é meu foco. Tornar o Guarani de volta ao hype e elite do Brasil. E quiçá do mundo. Mas a gente sabe a situação. Bom, deixe seu like, compartilhe, comente. E hoje vamos fazer um react da apresentação que aconteceu hoje do zagueiro Diogo Silva e do lateral Vitinho, as duas últimas contratações. Vamos mudar aqui e vamos nessa. Bom dia, queria aproveitar a oportunidade aí também de estar apresentando nossos atletas, né? Também poder falar um pouco de tudo um pouco que vem acontecendo, né? Ao longo desse tempo, desse período que nós chegamos ao clube. Nós estamos Gostei. Aí, vai mandar real? Vamos falar tudo? Tudo! aí dia e noite em busca de melhoria em todos os aspectos, principalmente nos processos e contratações também para a gente fortalecer um grupo jovem que nós temos, para que a gente consiga os nossos objetivos, principalmente as vitórias o mais rápido possível. Mas nós não podemos esquecer também que... Bom, agora que eu vi, aliás, vamos deixar o like, lógico. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos dar o grau aqui do Guarani. Agora que eu vi que são 25 minutos de vídeo. Então, vou tentar não interromper muito, para não ficar muito grande esse vídeo. que nós estamos tocando o pneu do carro em movimento, mas também a gente não vem aqui para dar desculpa para ninguém. A gente sabe da realidade, nós viemos aqui, tanto eu quanto o Farney, sabendo do compromisso. E eu quero dizer ao torcedor do Guarani que ele continua acreditando no trabalho, continua nos incentivando, tanto com a gente, como estão as mensagens que a gente tem recebido, principalmente dos torcedores, é de muito positivo, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o Guarani vem sofrendo há algum tempo. Muito. Eu quero também destacar e agradecer esses atletas que estão assumindo esse compromisso com a gente nesse momento do Guarani, porque nós temos falado com muitos atletas e muitos também não querem vir. Preocupante. Muito preocupante. E triste, lógico. Porque, como vimos, o peso da camisa já não faz muita diferença hoje em dia. Ainda mais que o Guarani... Tá bom, o Guarani é gigante, o maior do interior, tem história. É campeão brasileiro. Mas a situação atual financeira é de muita desconfiança pro profissional. Então, tem jogador que vai receber proposta, por exemplo, do Retrô, do Ipiranga, ou qualquer outro ou qualquer outra equipe, até mesmo da Série C, e vai preferir pro outro, porque a segurança pode estar até maior, segurança melhor e maior. Que aqui a gente já viu que até mesmo em questões financeiras não tá legal. Tá tendo atrasos, a gente viu aí alguns jogadores relatando e reclamando, ações trabalhistas também. Então, complicado. A realidade é essa. Nós também não estamos aqui para dar desculpas, mas nós sabemos que nós vamos tirar o Guarani dessa situação e o Guarani vai voltar a ser sempre como nós esperamos, como eu sempre quero que seja. Essa é a nossa busca, porque o futebol tudo muda muito rápido. Basta a gente organizar, é isso que nós estamos fazendo. Mesmo nessa situação, nós já estamos programando, nós queremos já programar o próximo ano. O Farney é um cara que tem criado todos os processos. Bom, eu espero, tenho ainda a esperança, a fé, muita fé, que será um planejamento para a Série B. A gente vai sair dessa, vamos subir. Para que fique para o clube, que o clube cresça, que isso tenha, que isso seja seguido, porque nós jogamos no maior clube do interior. Esse é um clube campeão brasileiro,
que precisa ser melhor reestruturado também de estrutura física. É um sonho, uma busca que eu tenho. O Guarani precisa ter um centro de treinamento. Essa é a minha luta, essa é a minha busca. Pô, imagina, pessoal, o Palmeiras finalmente vende o Richard Rios pelo rios de dinheiro e com a grana faz igual alguns clubes já fazem de montar um CT decente, de última geração, de ponta. Pô, seria demais. Porém, entretanto, todavia, estamos colhendo digamos assim, a desgraça que nos colocaram. Então, pingou o Pix, já foi direto pra dívida. Então, meu amigo, seriam anos difíceis ainda mais. A minha fé é que com o Farney, provavelmente um novo presidente no final do ano, a gente consiga galgar um planejamento melhor e maior, né? Fazer igual clubes menores, que acabam fazendo o planejamento e deixando o Guarani no chinelo, no planejamento e organização. Enquanto eu estiver aqui. Então, a minha mensagem para você, torcedor do Guarani, é essa. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos que nós temos que sair dessa situação o mais rápido possível, mas nós estamos trabalhando pra caramba aqui todos os dias para que a gente consiga ajudar esses meninos jovens que nós temos aqui dentro do elenco e juntamente com essas experiências que nós estamos trazendo, que eu tenho certeza que são caras que estão comprometidos, que a gente consiga o mais rápido possível a gente buscar as nossas vitórias. Então, quando nós chegamos eram 3 vitórias e hoje em 4 jogos. Perguntar, por que nas coletivas, pós-jogo, não tem essa qualidade? É aquele microfone capenga e o vídeo em 480p. Qual que é a barreira técnica para manter a qualidade? Já são 3 jogos somando. Então também a gente não pode descartar tudo que está sendo feito. Então a melhoria, a busca, todo dia às 8 da manhã eu e o Faro nós estamos aqui. Isso é verdade. Isso é verdade, porque o Elano nas redes sociais, vulgo Instagram, ele posta vídeo ou reels, aliás, é mais stories, todo dia no Guarani. Inclusive sábado e domingo. Podem ficar de olho aí. Colocado isso em todos os departamentos também, porque isso aqui é uma empresa gigantesca. Isso aqui tem que ter comprometimento todo dia, independente do resultado, porque como está, não pode continuar. Essa é a nossa busca e esse é o nosso carinho e respeito por esse clube e por todos que estão aqui dentro nos ajudando. Essa é a minha mensagem. Eu acho que é importante nós seguirmos juntos para que a gente consiga os nossos objetivos e, consequentemente, esses caras, esses atletas que estão com a gente, eles consigam ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. Tá bom? Muito obrigado e vamos junto. Bom dia. Acho que o Elano foi muito feliz e também acho que é o momento da gente colocar a cara. Se a gente assumiu o projeto, se a gente assumiu o clube, a gente assumiu também a questão dos resultados. Então, Pô, mas tá vendo que pica que é o nosso querido, excelentíssimo, o melhor de todos, Rômulo Amaro, não aparece, não dá as caras. Deixa sempre o Farney, ou Elano, ou o Marcelo, ou qualquer um, menos ele. Pô, tá de brincadeira. Responsabilidade, desde quando nós chegamos, também é minha do Elano. Tá? Então é importante colocar isso. Tudo que a gente faz, isso a gente tem conversado muito internamente, depende do resultado para ter sucesso ou não. Tá? Então, todos os processos que a gente está criando, e a gente está muito feliz porque a gente vê um ambiente muito mais propício para ter resultados, as coisas muito mais transparentes, muito mais claras aqui dentro, os departamentos se comunicando muito melhor. Tudo isso que a gente está fazendo
vai ser sucesso ou não se a gente tiver resultado em campo. Então, acho que o Heleno foi muito feliz, a gente assume essa responsabilidade. Também preciso agradecer a confiança dos torcedores, principalmente da torcida organizada, as mensagens que eles têm colocado de incentivo para a gente, principalmente para o Heleno, nos motiva cada vez mais. A gente tem trabalhado de manhã, de tarde e de noite, não só na busca de reforços, porque às vezes parece que o executivo só está aqui para contratar, não, mas para deixar um ambiente mais leve, para deixar um ambiente mais propício para resultado, para tentar mudar também uma questão cultural. Me assusta quando o Guarani não se coloca numa posição de protagonista, com o tamanho que tem. Então a gente tem trabalhado muito isso. A gente não pode normalizar a derrota, né, principalmente em Série C. A gente tem que sofrer mesmo, né? Acho que ninguém dormiu com esse empate contra o Figueirense. Acho que ninguém dormiu aqui. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente estava conversando ainda com funcionários, com o CA, então, na madrugada, com o presidente. Então, acho que todo mundo estava muito, muito indignado, né, por não ter conseguido um resultado melhor dentro do jogo. E eu acho isso importante. Acho que isso faz com que a gente busque o resultado mais rápido possível para sair dessa situação. Se nós tivéssemos ganho um jogo, né, se uma das bolas tivesse entrado, a gente hoje estava 3 pontos da zona de classificação. Principalmente o pênalti, né? Deni Júnior. Pô. Tá. O que é isso? Tá faltando feijão? Pra chutar direito? Tá faltando? Pô. Pede pra broto legal aí, pô. Que isso? Aquele chutinho. Aí, de novo, né? É aquela coisa. Quem tá falando é um rapaz de sobrepeso que trabalha com TI e que não tem a mínima habilidade pra chutar uma bola. Mas coloca eu lá, pelo menos eu chuto com força, tá? Só pra deixar claro. Teoria com outro cenário, outra confiança para trabalhar, apresentando jogadores com, daqui a pouco, um ambiente muito mais alegre, muito mais leve e com muito mais força junto ao nosso torcedor, aos patrocinadores, né, e a todo mundo que envolve o Guarani. Mas, fechando parênteses, depois a gente até abre para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para ela, depois no final a gente abre. Mas hoje é dia de apresentar 2 atletas. Eu acho, assim como o Elano falou, eu quero agradecer bastante a confiança. Não está sendo fácil as contratações. O pessoal olha para a tabela, olha para o Guarani e fica com medo de vir. Pô. Tá vendo? Olha, eu fico puto, indignado, ao ponto em que estamos. Em que chegamos, que avisamos e que o nosso querido, excelentíssimo, melhor de todos os tempos, Romulo Amaro, assinou e aprovou. Ô, gente. É brincadeira. Estão... Olha. E esses 2 atletas compraram, né, a briga. O Vitinho já trabalhou comigo, um atleta que eu tenho total confiança. Não é um atleta de Série C, é um atleta que está sempre jogando Série A e Série B. Teve uma lesão que atrasou um pouquinho a carreira, mas está 100%. Preciso até agradecer ao nosso departamento médico também, que foi fundamental nessa contratação. Nosso departamento médico, antes do Vitinho vir a Campinas, já tinha feito todos os exames, já tinha olhado todos a questão física, clínica dele, e já tinha validado a contratação. Então, preciso agradecer ao nosso departamento médico, nossos médicos, nossos preparadores físicos, nossos fisioterapeutas, que validaram, né, junto com o CRB, essa contratação do Vitinho. E depois o Diogo Silva, que é um cara que está no... Acho que eu já te liguei quantas vezes? Umas 5, 6 vezes, Diogo? Toda a temporada eu começo ligando para o Diogo Silva, porque realmente foi um dos zagueiros, um dos principais zagueiros do Campeonato Gaúcho, quando a gente acompanhou lá na Ipiranga. Eu ainda não trabalhava com ele, não cheguei a trabalhar com o Diogo, mas é um atleta que está no meu banco de dados e monitoramento há muito tempo, que eu estou tentando trabalhar há muito tempo junto. Uma liderança positiva, um zagueiro técnico, um zagueiro de enfrentamento. Pô. Ai, que clube canalha. Me dá uma esperança. Porque a gente vê que tem a seriedade do Farney no quesito contratação. Pô. O Vitinho já trabalhou com ele. E o Farney tem segurança. E o Diogo Silva está no banco de dados do Farney há anos. Pô. O cara
tem estratégia. Um líder, né? Então a gente está precisando também de lideranças dentro do clube. Logo quando eu cheguei aqui foi um dos primeiros nomes que a gente já tentou fechar. É difícil porque ele tem um mercado asiático muito grande, muito amplo, né? Que paga muito bem. E que bom que comprou o projeto. Agradecer também ao teu empresário, Cassiano, também que é um grande amigo que conseguiu te trazer para cá. Então, muito feliz com as duas contratações. Acho que o Vitinho é um jogador polivalente, tem treinado até na segunda linha. Acho que vai nos ajudar como extrema, como lateral quando precisar. Mas tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo, de fazer o enfrentamento do último terço. E o Diogo Silva, um zagueiro de imposição, né, com várias Série B no currículo também, jogando na China. Então, muito feliz. Acho que os dois vão acrescentar bastante no nosso elenco, que está precisando ainda de mais reforço. Bom dia, Diogo, Milano, Vitinho, Farne. Prazer falar com vocês. Sejam bem-vindos a Campinas e ao Guarani. Diogo, desde o início da Série C, praticamente, a gente tem ouvido bastante aqui, até mesmo antes da chegada do Elano e do Farne, de que havia uma necessidade de agregar experiência ao elenco do Guarani, né? O Guarani montou um time para o Paulista muito jovem, iniciou a Série B com um time muito jovem. E aí, nesse processo de contratação, né, o Guarani já apresentou o Cicinho, que é um lateral direito de 36 anos, muito experiente. Você é um jogador de 30 anos com muita rodagem. O tom das conversas que o clube teve com você para viabilizar a sua vinda passou um pouco por isso? De você ter esse perfil de um jogador que vai agregar experiência? Foi um ponto que pesou muito nessa sua vinda para cá? Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Cara, acredito que sim, né? Mas só o fato de ser o Guarani, né? O nome Guarani já desperta interesse de vir para cá, né? E eu sei que o projeto é bom, independente da situação na tabela que o Guarani se encontra. É um time muito bom, jogadores de muita qualidade. Isso me pega. Isso me pega. Gente, se fosse bom e de qualidade, estaríamos na zona de rebaixamento? Me fala. Gente, não. Né? Vamos ser realistas? Não. Mas eu entendo que quer ser educado, né? Então, vir para cá não é só uma oportunidade de estar no Guarani, é uma oportunidade de tirar o Guarani da Série C e colocar onde deveria, na verdade, deveria estar na Série A, né? Isso. Mas, como a gente sabe que tem que ser um passo de cada vez, a ideia do clube é... A não ser que você tenha o advogado do Fluminense, né? Só para falar. fazer um bom campeonato, colocar o Guarani na Série B de volta. E eu tô aqui para ajudar, tô aqui para somar, tô aqui para multiplicar com os meus colegas, né? E é um time muito qualificado, cara. Eu vejo muita qualidade, muito potencial nesse time. Então, por isso que eu vim para cá. Tudo bem, Diogo? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CB. Potencial é uma palavra forte, né? A não ser que ele veja depois da janela, né? E da reorganização que o Farne e o Elano vão fazer, né? Porque... Aqui de Campinas, você estava no futebol da China, né, se não me engano, voltou esse ano para defender o Noroeste no Campeonato Paulista, mas, segundo aqui consta nas informações, você não jogou. Queria saber das suas condições físicas, porque a janela abre no dia 1º, hoje é dia 28, tem aí alguns dias, mas se você já está pronto para quando você estiver regularizado, poder ajudar o Guarani nessa situação difícil dentro da Série C. Sim, a questão do Noroeste foi também questão de documentação. Eu fui para a reta final, os últimos três partidas, então acabou que por conta de documentação, questão da situação que o time estava, né, estava brigando para não cair, então a opção deles foi não mexer no time, né, e eu respeitei, mas aqui no Guarani tem os excelentes profissionais, estão me condicionando muito bem e eu certamente estarei preparado, pronto para quando eu puder estrear. Interessante. Bom dia, Diogo. Tudo bem? Gustavo, VTV SBT aqui de Campinas. Logicamente, sempre quando se fala sobre Guarani, a expectativa é de aceitar, né, uma proposta. É o caso como o Elano e o Farney disseram sobre isso. A dificuldade que eles estão tendo no momento, você aceitou. Chega na sexta-feira, na segunda-feira, um empate contra o Figueirense aqui dentro de casa.
em mais uma oportunidade que o Guarani teria de sair da zona de rebaixamento, e aí após o jogo, a torcida com fogos de artifício aqui, a gente percebeu isso durante a coletiva. Você ainda de fora, né, do campo, ainda não pode ajudar dentro. Vendo essa situação, o que você pode trazer para dentro do campo, no vestiário, a conversa que você pode ter com jogadores, comissão técnica, para tentar agregar nesse momento? Cara, a gente olha, quem está de fora, né, consegue ter um olhar que às vezes quem está dentro não enxerga, né? Então, acho que eu, o Cicinho, que estava vendo o jogo de fora, e o Vitor que acabou de chegar, a gente pode falar no dia a dia, durante os treinamentos, né? A gente pode, de alguma forma, ajudar nesse sentido, né? Mas aqui o clube está muito bem respaldado com o Farney, com o Elano, que está sempre conversando, está sempre falando, está sempre nos orientando, porque também estão vendo o jogo pelo lado de fora e têm experiências de campo, né? Então, essa questão de estar sendo orientado, isso não falta para nós aqui, né? A questão é que nós sabemos que temos que mudar nossa atitude dentro do campo para que comece a vir os resultados. Diogo, como é que foi a sua experiência no futebol chinês, né, recente? O que você traz de lá? Quais foram as principais vivências que você teve lá, né? E o que mais te marcou? Assim, foi uma passagem rápida até, mas o que você traz dessa vivência lá de fora? Cara, é muito bom. Lá é um país muito bom. Eu trago uma vivência de extracampo, na verdade, porque é um povo muito receptivo, muito diferente do que às vezes acontece nos clubes aqui. Eles abraçam uma causa do time, eles estão sempre muito unidos, é um pessoal, um povo muito unido, que torcem, que vibram, e a experiência de campo... União entre chineses realmente é maior do que aqui. Como trabalhei numa empresa com bastante relações com a China, eu vejo que realmente o pessoal lá se ajuda muito. Então, acredito que ele esteja falando uma coisa verdadeira. Também foi muito boa. Eu acho que cada lugar que a gente passa, cada lugar que a gente joga, a gente consegue trazer benefícios que vai nos ajudar no clube atual. Então, o fato de ter jogado na China, eu tenho certeza que vai me ajudar muito aqui, nessa fase que está o Guarani, né? A gente vai procurar trazer, cara, os resultados que está faltando, né? Então, lá para minha família foi muito bom, para o meu filho foi muito bom. Então, conhecer uma cultura nova, eu acho que agregou, né, na experiência de vida. E com certeza também a saudade de estar em campo novamente, isso também vai fazer com que as coisas fluam aqui no Guarani. Ô Diogo, como foi falado pelo Elano e pelo Farney, muitos jogadores não querem aceitar esse desafio de defender o Guarani num momento delicado dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Essa vida toda no Brasil, novamente no Noroeste, você acabou citando isso, não jogou, mas viu que era uma situação difícil, conquistaram o objetivo do Noroeste no Campeonato Paulista, que era a manutenção na principal divisão do estado de São Paulo. Quando o teu telefone tocou, o Farney, o Elano, os representantes do Guarani, eles te ligaram, o quanto pesa essa situação de tabela? Os dois já falaram muito bem sobre isso, mas para o jogador, o que vale a pena, mas o que o jogador pensa duas vezes antes de aceitar um convite para vir assumir uma responsabilidade gigante que é tirar o Guarani dessa situação? Boa pergunta. Cara, vou te falar, para ser sincero, eu como atleta que gosto de desafios e acho que isso é o que eleva o nível técnico profissional de um atleta, não foi nem tanto a tabela, né? Porque a gente sabe que tem muito jogo pela frente, né? A questão é a estrutura que o clube fornece, a questão das pessoas que estão trabalhando aqui, a questão é de ter um ambiente legal, mesmo nessa situação. Então, isso que me moveu muito mais. A questão de o Guarani tá lá na parte de baixo, obviamente que pesa pelo clube, mas isso não foi um fator que não fez com que eu não viesse para cá, né? Então, eu sei que a gente tem um time muito qualificado e que a questão é essa mudança de chave, de mente nossa, para a gente brigar lá em cima de novo. Vitinho, bom dia. Bom dia. Jovem jogador do perfil, né, que o Guarani tem hoje. E aí, já treinando com a equipe, a gente se viu aqui na semana passada.
ainda a janela não abriu, somente dia 2. A partir do momento que você puder estar em campo, torcida do Guarani, o elenco, comissão técnica, pode contar com você? Como que você está nesse momento? Não, sim, primeiramente, bom dia. A comissão pode contar comigo, estou 100% apto, já tinha feito vários jogos já pelo CRB, estou preparado, treinando, então pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor pelo Guarani para a gente poder sair dessa situação. Ó, Bom dia, Vitinho. confiante. Nossa, passou confiança. Queira ver em campo. Ó, no discursinho foi bom. Prazer falar contigo, Diego Alves da PPV. O Fagner comentou que você tem até treinado numa segunda linha, né, fazendo uma função mais ofensiva. Você tem essa facilidade de desempenhar outras funções e a tendência é que o Marcelo Fernandes utilize dessa forma, já que hoje no elenco o Emerson talvez seja um dos jogadores mais consolidados, né, não de agora, mas desde o Paulista, uma liderança do grupo. A tendência é que você jogue em outra função que não seja lateral esquerda? Não, sim, eu tenho essa facilidade e eu tenho essa preferência de jogar ali pela ponta, mas eu estou à disposição do Guarani, à disposição do professor, o que ele achar melhor, sendo lateral, sendo ponta, eu vou estar entregando o meu melhor aí pelo Guarani. Tudo bem, Vitinho? Antônio Luco, da Rádio CBN, seja bem-vindo ao Guarani. Esse momento delicado da tua carreira, né? Uma lesão no joelho, que acredito que para o jogador é a mais grave, né? Que traz mais dúvidas se vai retornar ou não. Queria que você falasse um pouco desse processo de recuperação que você teve, se foi dado todo o respaldo para você quando você estava no CRB, como é que você está hoje, se tem algum tipo de dúvida para alguma jogada, porque a gente sabe que é bem complicado essa lesão de joelho. Cara, foi um momento delicado na minha carreira, é uma recuperação muito difícil, muito longa, onde, igual você falou, passa várias coisas na cabeça, mas os fisioterapeutas do CRB foram excelentes comigo, me trataram da melhor forma e estou 100%, não tenho nenhum respaldo, nenhuma dúvida de jogada, estou como se estivesse normal. Vitinho, o Guarani tem 4 gols em 7 jogos aqui na Série C. Só marcou em 2 oportunidades, né? 2 jogos, marcou 2 gols, o restante não. Você disse agora, pode trabalhar mais como um ponta. É desse jeito que você pode ajudar o Guarani, porque para ganhar jogo a bola tem que entrar e isso não está acontecendo e talvez por isso os resultados não aconteçam da maneira que a diretoria precisa. Sim, eu sou um atleta que finalizo bem, consigo fazer gols, acredito que vou ajudar assim dessa forma e eu acho que o que falta pro Guarani é só um detalhe só, caprichar um pouquinho mais na finalização, porque assistir... Pô, o cara tá sabendo. Porque o detalhe que precisa é gol, né? Então, realmente, a finalização é o que tá precisando melhorar. No jogo, eu gostei muito da atuação. Achei que a gente jogou bem, a gente controlou o jogo. Então, acho que é só um detalhezinho ali para os gols saírem. Vitinho, se não está errado aqui na sua ficha técnica, você é natural de Piracicaba, correto? Está aqui O Rio de Piracicaba. pertinho de casa. Como é que está sendo sua primeira experiência no futebol aqui na sua região? Sua família está na cidade? Em termos pessoais, assim, como é que está sendo para você estar em Campinas, uma cidade próxima da sua cidade natal? Cara, para mim é muito bom, né? Sempre estive longe da família e hoje está podendo jogar em um clube que minha família consegue acompanhar, consegue estar perto, qualquer coisa eu consigo ir para casa. Para mim Legal. Eu fico muito feliz, eles ficam felizes e isso só tem a ajudar o atleta. Né? Legal. Isso deve dar um grau na moral e no psicológico do atleta, né? Pô, deve ser legal. Dinho, repetir a pergunta que eu fiz para o Diogo em relação a aceitar o convite do Guarani. A gente sabe da grandeza do clube, dessa questão de voltar próximo à família também deve ter pesado, mas o que além disso, agregou para você dizer sim ao Guarani quando os representantes daqui te ligaram? Cara, eu acho que em primeiro lugar foi a grandeza do clube e a estrutura e o projeto, né, que eles apresentaram para mim, além dos resultados que não estão vindo. Eu vi os jogos antes de chegar aqui, vi que o elenco tem qualidade, que não é para estar onde está. Então isso, a estrutura, o projeto que eles me apresentaram, não tive dúvidas em vir para cá. Você até entende a questão da tabela e tudo mais. Bom, então, com os atletas, foi isso. Agora é uma sessão só com
a comissão. É isso? Vamos ver. Mas algo pode preocupar o torcedor, porque ao trazer um atleta, você precisa apresentar um projeto que seja viável para ele aceitar esse desafio. Sim. E a gente já viu esse filme acontecer em outras situações, onde o clube lá no final, independente do que aconteça, pode ter algo em relação ao lado financeiro, ou seja, oferecer mais para o jogador para que ele possa aceitar esse convite. Como é que vocês têm trabalhado com a questão orçamentária para que não extrapole aquilo que foi planejado pelos membros do SEA, pela diretoria do Guarani, para convencer talvez um atleta que não queira vir olhando a tabela, mas que vocês entendem que é interessante para o projeto para valorizar esse jogador, mas para que não onere o clube lá na frente? Boa pergunta. Acho que isso é sempre uma preocupação e também é um parâmetro de sucesso. Eu sempre trago as experiências antigas que eu acho que comprova aquilo que a gente está falando, né? Acho que é mais fácil a gente mostrar o que a gente já fez do que outra coisa. Uhum. Nos 4 anos que eu trabalhei no Ipiranga, 3 tiveram superávit. E acompanharam o resultado, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas acompanharam o resultado, né? Talvez a gente quisesse ter subido para uma Série B lá, a gente não conseguiu, talvez com um investimento um pouquinho maior a gente tivesse conseguido. E até já coloquei isso, que foi uma das questões que eu saí do Ipiranga, foi realmente a questão do investimento, que a gente não conseguia dar o passo a mais, senão eu ia deixar o clube no vermelho, e só 1 ano lá eu deixei o clube no vermelho, e isso é uma coisa muito ruim. Tá? Então a gente tem muito cuidado com isso, mas também trouxe muita gente junto com a gente. Tá? Tem muita gente por trás da gente, muita gente do lado da gente, na verdade, muito, com o apoio da diretoria, do CA. A gente tem que valorizar principalmente o presidente Rômulo, que é um cara que está, coitado, está até com dengue, ficou com as defesas lá embaixo, tipo, imagino que esse cara não deve dormir, porque 2, 3 horas da manhã está mandando mensagem, a pressão que está em cima dele é muito grande. Mas eles estão dando respaldo. A gente conseguiu, junto com o Wesley, com o pessoal do financeiro ali do clube, ter um equilíbrio para fazer essas contratações pontuais. A gente ainda precisa de mais 3 ou 4 nomes, a gente trouxe 3, né? Tem mais um atleta que deve finalizar hoje a questão da documentação, tá só a troca de documentação, e ainda precisa de mais uns 3, então a gente tem esse respaldo, mas a gente está vendendo muito mais o projeto para os jogadores do que propriamente uma valorização financeira, né? A gente está comprometido com a direção, com alguns investidores que estão nos ajudando, né? Principalmente parceiros nossos, né? Alguns clubes parceiros, por exemplo, o Vitinho, a gente fez até uma parceria com o CRB para conseguir, por CRB era interessante, para nós era interessante, então foi um atleta que veio num custo bem abaixo. Outros a gente acaba fazendo um contrato mais longo, mas dando uma condição de saída mais facilitada. Isso, infelizmente, a gente vai ter que fazer para poder atrair o jogador, né? O jogo tem muita proposta da Ásia, por exemplo. A gente fez um contrato mais longo, né, até o final do Paulistão, mas ele tem uma facilidade de sair depois da Série C. Então a gente teve que fazer alguns facilitadores para poder atrair o jogador e para poder... É o famoso dançar conforme a música, né? Infelizmente. Conduzir os jogadores. Mas a camisa do Guarani é muito pesada, sabe? E ao mesmo tempo que alguns jogadores que têm personalidade compram o projeto, outros se assustam de chegar aqui, por exemplo, e brigar por um rebaixamento. Então, eu acho que isso é legal, porque os jogadores que vieram não tem nenhuma dúvida que tem muita personalidade para nos tirar da situação que está. Mas a questão financeira pode ficar tranquilo que o Guarani não vai terminar o ano no vermelho, pelo menos. Estou assumindo o risco dessas contratações que a gente fez agora. Essas a gente tem realmente o respaldo para poder trazer. Aí, ó, já para salvar a própria pele, porque com certeza vai ter um resquício do time executivo anterior. Então, já está assumindo a responsabilidade dessas novas contratações. Então, ok. É justo, né? E até em cima disso, o Fagner, nós já passamos para os atletas atuais, que não tem nada a ver com a questão financeira que estava sendo feito, está sendo tirado para fazer outras coisas. Então aqui está sendo com muita transparência. Vocês podem ter certeza, eu quero dizer para o torcedor do Guarani que nós também ficamos preocupados. Por isso que nós estamos trabalhando todos os dias. Só que muitas vezes nós vamos mudar isso e o telefone vai começar a tocar. Porque o Guarani joga a primeira divisão no Campeonato Paulista. Entendeu? Então assim, a gente vai formar time, a gente vai montar projeto, o telefone do Guarani vai começar a tocar.
A dificuldade existe, nós temos ciência disso, o torcedor está sofrendo há muito tempo. Eu sofro, porque eu sou torcedor do Guarani, né? Como eu disse quando eu cheguei, eu sou filho do Guarani. Mas do jeito que a gente está caminhando, do jeito que nós estamos unidos, organizados, criando os processos, melhorando, em vários setores que a gente chegou aqui não tinha, e nós vamos ouvir o telefone tocar. Nós não temos dúvida. Boa. Porque esse time é um time que atrai muitos jogadores. Esse time é time que briga lá em cima, sempre. É assim, eu sempre brinco com os meninos, tem uma foto ali do tobogã lotado. E eu falo, enquanto eu estiver aqui, eu brinco com o Farney também, que eu falo, enquanto eu não ver esse tobogã cheio de novo, eu não vou parar, só se me tirarem daqui. Porque enquanto eu estiver aqui, essa é a minha vontade. Porque o Guarani, muitos daqueles que falam não hoje, não tem problema. A gente respeita porque cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas nós vamos buscar da mesma forma, porque Deus vai colocar pessoas como esses meninos que aceitarem essa missão com a gente, para que a gente tire o Guarani disso. Boa. E não tenho dúvida que juntos, mesmo na dificuldade, nós precisamos estar junto, conectado para a gente sair desse processo. E passando isso, não tenha dúvida, nós vamos voltar a sorrir porque o Guarani precisa. Bom. O que acharam? Diga aí. Comenta aqui. O que você achou? Cara, o que eu achei? Sinceramente, vem de o que a gente espera, né? O discurso do Farney e do Ilano são muito alinhados. Assim, os discursos alinhados e mostrando a realidade. Não jogando palavras e expressões para mostrar que eu sou top, eu sou bom e sei de tudo e que vai dar tudo certo. Mesmo a gente vendo que não está dando certo? Então, eu vejo que o Farney e o Elano realmente vestiram a camisa, né? E estão tentando fazer o melhor pro Guarani. Isso é o que eu sinto e o que eu vejo. Infelizmente, tem essa dificuldade porque acabaram vindo o trem andando. Então, enquanto anda, é difícil fazer certas mudanças. Mas o discurso tá ok, tá legal. Não tô vendo nada além, nada que não possa ser cumprido. E eu vejo que o objetivo é manter as contas no verde, tentar convencer jogadores para vir para o Guarani, porque estamos na Série C e na zona de rebaixamento. Então, o atleta não vê interesse e nem chance ou oportunidade, vai ficar complicado. Mas eu gostei. Muito bom. Sobre os jogadores, o Vitinho e o Diogo Silva, que seja para somar e não só mais uma contratação. Segundo o Farney, vão somar e vão fazer a diferença. Isso que a gente espera. E o que ele comentou? De mais 3 ou 4 nomes? Ok, né? Precisaria de mais 10 e dispensar uns 11, uns 12, uns 20. Não sei. Mas pelo jeito, eles estão sabendo do que estão fazendo. Beleza? Bom, de novo, para fortalecer a firma, deixe seu comentário, deixe seu like, comente, compartilhe. Caso você precise fazer compras, tem link de afiliado aqui embaixo. E assim você ajuda a gente. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!